Boa tarde, meus alunos. Vou tentar aqui uma maneira nova de gravar meus vídeos. Vamos ver se vai dar certo. Vamos começar aqui com ciclos motores e de refrigeração, que é o nosso capítulo 11. Algumas centrais de potência, como a central simples a vapor d'água, que já consideramos diversas vezes, operam segundo um ciclo. Tá? Isso é, o fluido de trabalho sofre uma série de processos e finalmente retorna ao estado inicial. Em outras centrais de potência, tais como o motor de combustão interna e a turbina a gás, o fluido de trabalho não passa por um ciclo termodinâmico, ainda que o equipamento opere segundo um ciclo mecânico. Na turbina a gás, eu não tenho o material que é o gás, né, que vai girar as pás da turbina, ela não, no girar o eixo da turbina, não retorna. Mas a turbina pode operar, ou é considerado como operando no ciclo mecânico. Nesse caso, o fluido de trabalho no fim do processo apresenta uma composição química diferente, ou está em um estado termodinâmico diferente do inicial. Diz-se às vezes que tal equipamento opera segundo um ciclo aberto. A palavra ciclo nesse contexto é realmente um termo incorreto, enquanto a unidade motor a vapor opera segundo um ciclo fechado. O vapor vai e volta, né? A mesma distinção ocorre entre ciclos abertos e ciclos fechados, a mesma distinção entre ciclos abertos e fechados pode ser feita em relação aos aparelhos de refrigeração. Então, olha, é interessante analisar o desempenho do ciclo fechado ideal, semelhante ao ciclo real, para todos os tipos de equipamentos que operam em um ciclo aberto ou fechado. Tal procedimento é particularmente vantajoso na determinação da influência de certas variáveis no desempenho dos equipamentos. Por exemplo, o motor de combustão interna com ignição por centelha é usualmente modelado como um ciclo Otto. Da análise de um ciclo Otto é possível concluir que, aumentando a relação de compressão, obtém-se um aumento do rendimento do ciclo. Isso também é verdadeiro para o motor real, embora os rendimentos dos ciclos Otto possam se afastar significativamente dos rendimentos dos motores reais. É uma hipótese que a gente tem para atacar os nossos problemas, né? No desenvolvimento desse capítulo, são ressaltados os motivos que levam os ciclos reais a se desviarem dos ideais, além de serem feitas considerações acerca das modificações dos ciclos básicos, que objetivam o aumento do rendimento do ciclo. Tá aqui, né? Essas modificações são realizadas com a introdução de certos equipamentos, tais como regeneradores, compressores, expansores de múltiplos estágios e resfriadores intermediários no ciclo original. Agora nós vamos ver um ciclo básico original, que é o ciclo Rankine. Eu tenho dois processos isobáricos e dois processos isentrópicos. Considere um ciclo baseado em quatro processos que ocorrem em regime permanente. Admita que o estado 1 seja líquido saturado e que o estado 3 seja vapor saturado ou superaquecido. Esse ciclo recebe a denominação de ciclo Rankine e é o modelo ideal para uma unidade motora simples a vapor. Vamos ver aqui, né? Olha só. Ponto 1. Ponto 1, eu tenho líquido, e aqui a gente vai considerar um líquido, um líquido saturado, né, um líquido saturado com X igual a zero, não é o líquido comprimido, né? E aí você tem o bombeamento, e o bombeamento ocorre em condições ideais, em condições isentrópicas, né? Então, de 1 para 2 é isentrópico. Aí eu tenho aqui, eu passo de líquido saturado para líquido comprimido. Daí eu entro na caldeira.
eu entro na caldeira líquido, como líquido, né? E aí a temperatura vai aumentando na pressão que eu tenho aqui de bombeamento, né? Na pressão que eu tenho de bombeamento. E aí eu tenho, então aqui de 1 para 2 eu mexi na pressão, né? E aqui ele vai numa pressão constante, tá? E aí de 2 linhas é onde começa a vaporização. E aí eu tenho aqui o estado de saturação até o estado 3. O estado 3, ele pode ser com X igual a 1, ou posso ter superaquecimento, até 3 linhas, na mesma pressão, né? Vocês lembram que a pressão é constante, né, nesse formato aqui. De 3 para 4, ele expande na turbina, ele expande na turbina, e aí ele muda o título dele, o título é lá 1, e o título vai ficar menor aqui, tá? De 3 para 4. E de 4 para 1, eu tenho condensador. Então, os 4 processos que compõem o ciclo são 1, 2, processo de bombeamento adiabático reversível na bomba, 2, 3, com 2 linhas no meio, tá? Transferência de calor a pressão constante na caldeira, o 2 linhas é onde ele começa a vaporizar, né? 3 a 4, né? Expansão adiabática reversível na turbina ou em outra máquina motora, tal como a máquina a vapor. E 4.1, a transferência de calor a pressão constante no condensador. Aí o que que eu tenho? Deixa eu olhar o horário, eu tenho uma reunião. Tá. O rendimento térmico vai ser o quê? O trabalho líquido sobre QH. O que é o trabalho líquido? É QH menos QL. E o que é QH menos QL? É a área 1, 2 linha 3, 4, 1. No caso de eu considerar só o ciclo que entrega em 3, né? Entrega no ponto de saturação, tá? No ponto de X igual a 1, tá? Não é superaquecido, é saturado. Aí de 3, 4, 1. Então, esse aqui é o que eu tirei como trabalho, né? E o que que é o QH? O QH é a área A, 2 linha, 3, 4, B e A. É simplesmente a área embaixo dessa curva aqui, quer dizer, dessa curva que é constituída por uma parte curva e uma parte reta horizontal, tá? É a área em cima. Ok? Então, observações. O rendimento térmico do ciclo Rankine depende da temperatura média, na qual o calor é fornecido e rejeitado. Quer dizer, se eu mexer nas temperaturas aqui, ó, tá? Vai mexer nessa relação de áreas. Para as mesmas temperaturas máximas e mínimas, o rendimento de Rankine é menor que o rendimento de Carnot. Como que eu vejo isso, né? Ciclo de Carnot, 2 processos isotérmicos e 2 processos isentrópicos, né? Eu teria o rendimento de Carnot, que é H menos QL, 1 menos TL sobre TH, tá? Então, o rendimento de Carnot é maior, né? Ele vai ser, ele, ele é maior. Então, aqui, ó, entre as mesmas temperaturas, né? Para as mesmas temperaturas máximas e mínimas, a gente faria a relação diária aqui, né? Eu voltei aqui, né? Essa área aqui, ó, sobre essa área total aqui é maior, seria o relativo ao ciclo de Carnot, no caso, né? Essa 1 linha, 2 linha, 3, 4, 1 linha, dividido por esse ponto aqui, 2 linha, 3, B aqui, tá? Exemplo 11.1. Determine o rendimento de um ciclo Rankine que utiliza água como fluido de trabalho. A pressão no condensador do ciclo é igual a 10 kPa. Então, aqui embaixo a pressão é 10 kPa. E a caldeira opera a 2 megapascal, quer dizer, essa pressão aqui é 2.000 kPa. O vapor deixa a caldeira como vapor saturado. Então, o nosso ponto aqui, ó,
Nosso ponto é esse 3 aqui, né? Tá? Então, a minha energia, o que, que é? O trabalho da bomba, é H2 menos H1. É a primeira lei aplicada para volume de controle aplicado na bomba. E a entropia é S2 igual a S1. Então, aí o que, que eu tenho? TdS é dH menos VdP, tá? Então, como S2 igual a S1, H2 menos H1 é integral de 1 até 2 de VdP. Se eu admitir que o líquido é incompressível, o que, que acontece? O V pula para fora. E ao pular para fora, então eu vou ter o volume específico na condição 1, tá? O volume específico na condição 1, P2 menos P1. Aí eu vou na tabela, acho meu volume específico na condição 1, em metro cúbico por quilograma, e aqui é kilojoule por, né, aqui, vamos fazer direitinho aqui, metro cúbico por quilograma. E aqui é kPa, é kilonewton por metro quadrado. E aí, o que, que é o quilonewton? O, desculpa, o kilojoule é igual ao kilonewton, tá? Vezes metro, né? Então, aqui eu coloco kilojoule por metro cúbico, aqui vira então que é igual a metro cúbico por quilograma, dividido, vezes, né, kilojoule por metro, vezes metro quadrado. Tá? Então, eu vou cortar o metro quadrado, vou colocar aqui, né, metro quadrado vezes metro, então dá lá kilojoule por quilograma. Então, o trabalho específico da bomba. Então, H2 vai ser H1 mais o WB, vai ser 191,8 que eu determino da tabela, o H1 eu tenho, né, da tabela, quer dizer, para esse ponto aqui, ó, para a condição de P igual a 10 kPa, né, e aí, então, eu venho e acho que o H2 é 193,8. 193,8, está aqui, né? É quilojoule por quilograma. Agora, se eu pegar a caldeira, né, que é aqui, né? Vou pegar a caldeira de 2 a 3 aqui, né? Volume de controle na caldeira tem que H igual a H3 menos H2. O H2 eu tenho, tá? O H2 eu tenho. O que, que é o H2? É o H2 na tabela, é o HL, né? Para a pressão de 2.000 kilopascal, ou 2 megapascal. E o H2 eu tenho. E o H3 eu tenho. Não, desculpa, gente. O H2 linha eu tenho. O H2 eu tenho também, né? Que eu calculei ali. É um pouquinho diferente, vai ser diferente do H2. O H3 eu tenho, que eu devia falar para vocês. O H3 é o H, é o HV. Esquece o negócio do HL para o H2. O HL é para o H2 linha, né? Então, eu tenho o QH. O QH vai ser a diferença entre dois valores que eu conheço. Esse eu calculei aqui em cima e esse eu tirei da tabela para condição saturada. Aí eu faço o volume de controle na turbina. H3 menos H4. Eu sei que o S3 é igual a S4. Eu posso determinar o título no estado 4 a partir da entropia.
nesse estado? Quer dizer, o S3 é igual a S4, e eu tenho S3, que é o saturado, né? Daí eu vou fazer o S4 para 10. Para 10. Então, aqui já está usando aquela fórmula que eu sempre falo para vocês que não preciso usar, é sempre fazer a regrinha da escadinha, né? A regrinha da escadinha, o X é o S menos SL sobre SV menos SL, sai o X 0,7588, sendo que o S é igual S4, que é igual a S3, lembra que a gente falou? Deixa eu ver se eu escrevo legalzinho aqui, né? O X é igual a S, assim aqui, menos SL sobre SV menos SL. Eu chamo isso aqui de regra da escadinha, né? Eu sempre faço uma escadinha para vocês verem, tá? Notarem isso. Então, esse S aqui, no nosso caso, é o S4, né? Que é igual ao S3, porque a entropia é a mesma, né? Então, eu obtenho x4. Vai valer para outras coisas também, né? Vai valer, eu acho que na próxima página, que eu não vi ainda, mas vai ser, ó. Vai ser H menos SE, menos HL, desculpa, sobre HV menos HL, e aí vai, né, U menos o L sobre o V menos o L, V menos VL, VV menos VL, que eu chamo de regra da escadinha, né? Então, aqui, o meu H4, eu uso o mesmo título. Na realidade, eu estou fazendo a regra da escadinha para H, também aqui, né? E o meu trabalho na turbina vai ser o quê? H4 menos H3. Tá? H4 menos H3, ou H3 menos H4, tá? O trabalho na turbina é o trabalho que sai, na realidade, é H3 menos H4, tá? A primeira lei dá isso aqui. Tem que ser positivo, que se fosse H4 menos H3, daria negativo, mas a aplicação da primeira lei de volume de controle vai sair H3 menos H4, e o trabalho que sai é positivo. A energia, então, que energia que eu tenho aqui é volume de controle no condensador, é a mesma primeira lei, né, da termodinâmica, agora o QL é H4 menos H1, H4 menos H1. Então, o calor rejeitado aqui, 1815 kJ por quilograma. Tá? O rendimento térmico, então, vai ser o quê? Vai ser, por que eu fiz H4 menos H1? Eu devia fazer, é o que entra menos o que sai, né? Então, aí, eu estou dando trabalho, né? E aqui, eu estou, aqui eu recebo calor, aqui eu rejeito calor, né? Então, o calor que entra é positivo e o calor que sai é negativo, só que eu estou calculando ele como positivo e depois eu vou tirar ele. Grande diferença, né? Que faz, tá? Então, rendimento térmico é o trabalho líquido, que é QH menos QL sobre QH, que é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba sobre o QH, que dá 30,3%. Podemos também escrever uma expressão para o rendimento térmico em função das propriedades nos vários pontos do ciclo. Então, o que vai ser o rendimento térmico? H3 menos H2, H3 menos H2, que é o QH, menos H4 menos H1, que é o QL, sobre H3 menos H2, que é o QH. Ou H3 menos H4, que é o trabalho da turbina, menos H2 menos H1, que é o trabalho da bomba, sobre H3 menos H4. Desculpa, H3 menos H2, que é na
caldeira, o boiler. Né? Efeitos da pressão. Façamos com que a pressão de saída da turbina caia de P4 a P4'. Então, eu vou trabalhar com uma pressão menor. O aumento do trabalho líquido está representado por essa área aqui, ó. 1, aqui, ó, 1, deixa eu pegar a caneta aqui. 1, 4, tá vendo? Eu deixo de fazer, vou aumentar essa área aqui, ó, essa área aqui, vai passar a ser essa aqui embaixo. Ó, esta área aqui vai passar a ser essa aqui embaixo. Então, aqui, aqui, né? Vai lá, meu aumento de área é esse aqui. Vou fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma reta horizontal e esse aqui também é uma reta horizontal, tá? E aí você vê que eu tenho um aumento. Mas o que acontece? Com essas áreas são aproximadamente iguais, o resultado é o aumento do calor transferido no ciclo. O que vai acontecer? O calor vai passar desse aqui, ó, desse aqui, tá vendo, ó, para esse aqui, ó, para esse aqui. O aumento do calor transferido ao fluido é representado pela área A, duas linhas, 2, a linha, né? A linha, desculpa, a linha, duas linhas, 2, tá? Então, o aumento é aqui, ó. Esse aumenta esse aumenta esse. Como essas áreas são aproximadamente iguais, pelo menos aqui nessa representação, e a gente já viu que essa curva aqui não é desse jeito, essa curva é uma ponta lá para cima, eu fiz isso para vocês antes, entendeu? O resultado líquido é um aumento no rendimento do ciclo. Ou seja, lá na matemática, se vocês lembram disso, você imagina que você tem aqui uma fração A sobre B, né? A sobre B. Daí, se você coloca A mais X, tá vendo? Sobre B mais X, com tudo positivo, sendo que o B é maior do que o A, quer dizer, uma fração. Então, se o B for maior que o A, né? Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer, não sei se o B for menor que o A, vai dar, mas vamos lá, se o B for maior que A, esse aqui é maior que esse. É maior que esse, tá? Ou seja, se você tiver um meio, e você colocar aqui 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2, 2 mais 1 é 3, você vê 2 terços é maior que o meio. Tá certo? Vamos ver no outro caso, que eu falei, fiquei com dúvida, imagina que você tem uma fração aqui que seja 4 sobre 1. Entendeu? 4 sobre 1. E daí você escreve aqui 5 sobre 2. Se aqui o 2 terços é maior que o meio, aqui o 5 meios é menor que o 4. Então, essa condição aqui, ó, do B maior que A, ou seja, se a fração for menor do que 1, essa coisa que eu falei para vocês vale. Somou a mesma área embaixo e em cima, tá? E o rendimento é menor que 1, então aumenta o rendimento. Então, como a 1 aproximadamente a 2, o rendimento do ciclo aumenta. Por quê? Porque eu tenho uma diminuição da temperatura média de rejeição de calor. Tem também uma redução do título do fluido que deixa a turbina. Quer dizer, aqui eu abri, tá vendo? Então, esse título aqui vai ficar menor, o título do 4 linha. Por isso, ocorrerá uma diminuição na eficiência da turbina. E a erosão das palhetas da turbina tornar-se-á um problema muito sério
quando a umidade do fluido nos estágios de baixa pressão da turbina exceder cerca de 10%. Ou seja, quando o título, né? O título for menor que 90%. Tá? O título é a quantidade de vapor, a umidade seria o líquido, né? Que eu teria lá. Ok? Superaquecimento. Agora vamos considerar, no primeiro exemplo que a gente fez 1, 2, 3, 4 A, 1, 2, 3, 4 B e assim, né? Aí eu vou subir aqui, ó, 3 para 3 linhas, tá? Então, eu vou 3 para. Então, você vê que a área aqui aumenta, tá vendo? Essa área aumenta, né? O trabalho aumenta correspondente à área 3, 3 linha, 4 linha, 4, 3. E o calor transferido na caldeira aumenta, né? O correspondente à área 3, 3 linha, B linha, B. Então, aqui, a parte de cima, que é o trabalho líquido, ficou aqui, né? E a área toda aqui aumentou esse tanto, né? Como a relação entre essas duas áreas é maior que a relação entre o trabalho líquido e o calor fornecido no restante do ciclo, para as pressões dadas, o superaquecimento aumenta o rendimento do ciclo. Quer dizer, eu aumentei isso aqui mais do que eu aumentei. Na realidade, eu aumentei mais o trabalho, né? Mas essa relação aqui é maior, né? Como a relação entre as duas áreas é maior que a relação entre o trabalho líquido e o calor fornecido, para as pressões dadas, o superaquecimento do vapor aumenta o rendimento do ciclo. O aumento do rendimento pode também ser explicado pelo aumento da temperatura média, na qual o calor é transferido ao vapor. Note também que quando o vapor é superaquecido, aumenta o título do vapor na saída da turbina. Bom, vamos parar por aqui. Tá? Eu vou parar por aqui, depois eu vejo um exemplo, começo a fazer os exemplos. Muito obrigado por enquanto. Deixa eu fechar aqui. Eu vou parar a apresentação e vou interromper a gravação. A gravação será salva no Google Drive.